Olá! Muito obrigada por estarem aqui comigo nessa segunda aula. Então, para quem não estava no ao vivo, vou explicar um pouquinho por que é que vocês estão recebendo nesse formato gravado, porque infelizmente a tecnologia não me ajudou. E aí eu tive que fazer nesse outro formato, porque a internet não estava conseguindo me ajudar, fazer o YouTube passar, enfim, eu não entendo dessas coisas, mas o fato é que achamos essa forma, né, como solução para que a aula pudesse acontecer. Vocês vão poder ter o mesmo conteúdo que teriam no ao vivo e vão poder assistir também de forma que vocês vão estar em casa, tudo tranquilo. E claro, como a gente não está no ao vivo para a gente poder trocar no chat, vocês podem falar diretamente comigo no próprio Instagram e a gente poder trocar sobre dúvidas, sobre comentários, sobre o que vocês precisarem, para a gente poder entender cada vez mais, tá bom? Então, esse é o motivo de estar sendo gravado e vocês estarem recebendo aí no e-mail de vocês esse link. Mas, o fato vamos para a segunda aula introdutória sobre perdas e luto. Na primeira aula, eu falei muito sobre luto, falei sobre o que é o luto, eu falei como que a gente encontra o luto, outros contextos para além da morte que a gente também encontra o luto, e também em situações de lugares mesmo, né, profissionais, em que a gente se depara com enlutados, e portanto, é necessário que haja capacitação para saber o que fazer diante desse enlutado, o que fazer de forma a causar menos danos e auxiliar esse enlutado a iniciar a vivência do seu processo. Esse é o fato. Saber sobre luto é uma medida preventiva e colaborativa para que esse enlutado ele encontre caminho, e muitas vezes o contato conosco é o primeiro contato que ele pode ter, né? Mas ele encontre caminho para poder viver o seu luto a partir da sua necessidade. Mas isso eu só posso levar para ele se eu conhecer sobre o luto, né? Se eu saber sobre o luto. E eu entendo que a maioria ou todos que tiveram aqui, que passaram pela sua formação, não viram sobre isso, né? Eu também não vi, infelizmente. Eu acho que isso é uma lacuna tremenda na graduação, na formação. Então eu precisei ir em busca, eu precisei mergulhar. Então foram alguns cursos que eu tive que fazer fora daqui da Bahia, né, para poder me aprofundar mesmo e conhecer, vamos dizer assim, mais profundamente, detalhadamente sobre o processo, sobre o enlutado, sobre como que esse enlutado tá, sobre como receber esse enlutado, o que fazer, o que não fazer com esse enlutado, enfim. Mas vamos agora então para a segunda aula, onde eu vou trazer para você, né, um pouco desse processo. Eu vou falar hoje sobre o luto não reconhecido, que como eu falei na primeira aula, né, então que eu trouxe aqui, eu falei os tópicos na primeira aula, mas eu também falei muito sobre cultura. E isso é fundamental para a gente poder compreender o processo. Por quê? Porque o luto, ele sempre vai estar inserido numa cultura, né? E é justamente essa cultura quem vai nortear assim, como que esse enlutado vai chegar até nós? Esse enlutado, ele tá mergulhado nessa cultura, essa cultura dita regras, e esse enlutado entende que ele precisa seguir as regras. Quando no processo do luto, a importância é que não haja regras pré-definidas, né? Que não haja nenhum caminho estanque que esse enlutado tenha que seguir, porque esse processo vai ser construído individualmente por cada um a partir da sua própria necessidade e principalmente do que é possível para ele. Porque tantos enlutados, gente, a gente vai receber no nosso consultório e ele vai encontrar uma vida funcional diante da sua perda. E tá tudo bem, é o que ele vai poder fazer a partir desse momento, certo? E entender sobre a cultura, né, mergulhar e perceber qual é essa cultura que a gente está inserido é o que fala muito sobre o luto não reconhecido. No final da primeira aula, eu trouxe exatamente sobre a ideia do luto não reconhecido como um sintoma da pós-modernidade. O luto não reconhecido a partir desse olhar de falta de empatia ao outro, de falta de empatia e compaixão ao processo daquele que está à minha frente, e principalmente de falta de compaixão e empatia à singularidade daquele que está à minha frente, né? E o processo do luto não reconhecido fala exatamente sobre isso. Então, vamos começar essa aula, deixa eu trocar aqui. Vamos lá, agora vocês estão vendo então o slide. Vamos começar sobre o luto não reconhecido. Para começar a falar sobre ele, essa imagem, assim, eu achei ela extremamente fantástica, né? Porque ela fala exatamente
o que muitas vezes a cultura acaba impondo de uma forma padronizada a um indivíduo. E aí, gente, vocês trabalham com pessoas, então eu vou até ampliar nessa ideia do luto, porque esse é o lugar do luto. Assim, o luto me trouxe uma ampliação de olhar para as pessoas que não são necessariamente enlutados, mas como que eu cuido dessas pessoas e compreendo a singularidade de cada um. Essa foi uma das chaves maiores que o luto trouxe para mim. E então, é esse lugar de, muitas vezes, a padronização e a categorização de que as coisas têm que acontecer de determinada forma leva a isso, uma implosão interna, né? Uma implosão que vem de lá de dentro, porque a pessoa não dá conta, porque ela acha que ela precisa viver a partir do que estão dizendo a ela que tem que acontecer e ela não olha para a sua singularidade, para o que é possível para ela. Porque, de um lado, tem uma sociedade puxando ela para a vida, mas, de um outro lado, tem ela se puxando ou apenas conseguindo se voltar para a perda. Então, a gente está falando sobre uma sociedade que ela é marcada, sim, por negação, por evitação. E diante desse lugar aí, desse marcador tão importante na relação da nossa sociedade, da nossa cultura com a morte, a gente vai encontrar, então, situações em que não há um reconhecimento social, em que o indivíduo ele não encontra condições de expressar o seu pesar. Ele não encontra também possibilidade de compartilhar seus sentimentos que, por vezes, são conflitantes. Por exemplo, é alguém que perde um ente depois de um longo processo de doença e coloca sobre o alívio de ter perdido essa pessoa, porque a partir de agora ele tem um outro tipo de vida possível. E muitas vezes a sociedade não acolhe esse lugar de alívio, né? E leva o lugar de alívio para, olha só, já queria que morresse, olha só, já queria se livrar, e não é isso. E aí existe o sentimento conflitante que eu coloco aqui, porque tem um alívio por um lado, mas tem um grande pesar de assim, poxa, mas eu queria ele aqui comigo, mas poxa, eu sei que estava pesado, mas era melhor eu ter ele comigo do que não ter ele comigo. E a gente encontra, então, numa sociedade que é marcada por essa evitação, a dificuldade de olhar de frente para esses contextos. E também a gente encontra a dificuldade, então, de compartilhar sentimentos, pensamentos e também de receber esse apoio social para se reorganizar diante das perdas. Isso é algo muito marcado, porque para um enlutado poder viver a partir de uma perda, ele vai precisar olhar uma série de coisas ao seu redor, mas a sociedade, como eu falei na primeira aula, se você não assistiu, pega o link, vai lá assistir a primeira aula, né, que isso é muito importante para você poder compreender. Se eu tenho uma sociedade que urge pela euforia, que urge pela rapidez, pela agilidade, pelo retorno à vida, isso é uma contradição com o que o processo pede, porque o processo muitas vezes vai pedir tempo, vai trazer defesa, resistência, porque tantos são os momentos e contextos em que esse enlutado ele vai precisar se reavaliar a partir de todo esse processo. Então, de todos os contextos na sua vida, ele está aqui e ele tem aqui, ó, várias relações, ele tem vários contextos em que ele está inserido e ele vai precisar passar por uma reanálise desses contextos. E isso vai levar tempo, porque, como eu trouxe na primeira aula, ele se vê diante de uma crise, porque tantas são as vezes em que o enlutado ele não tem recursos de pronto imediato necessários para estar diante de toda essa reavaliação de vez. Ele vai precisar de tempo. Só que mergulhado nessa sociedade que é marcada pela evitação, pela negação, pela uma cultura da felicidade, da urgência, do tempo a dinheiro, ele então encontra pouco espaço de vivenciar e de se reorganizar para essa perda, diante dessa perda. E é isso aí que muitas vezes pode acontecer. Você pode acabar recebendo na sua prática um enlutado que vai falar para você assim, essa é a primeira vez que eu tô podendo falar sobre isso. Esse é o único espaço que eu consigo falar apenas da minha dor. Esse é o único espaço onde não tem ninguém dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa. Muito pelo contrário. E eu sempre coloco aos meus pacientes assim, você não tem que nada, a gente vai descobrir quais são os seus tem que.
né? Porque às vezes você vai sentir a necessidade de, não, Clara, não dá, mas eu tenho que fazer isso. Tá, então vamos encontrar caminho para fazer isso? Vamos encontrar que percurso você vai ter para poder ir para esse tem que e eu preciso fazer isso? E esse é o movimento através dessa construção de significados, tudo que foi falado também na primeira aula. Não perde a primeira aula não, porque ela é completamente, vai ficar redundante, mas ela é complementar a essa segunda aula, tá? Então, a gente tem uma sociedade que ela é marcada, gente, por regras sociais. É isso aí, ó. É essa imagem aí também. Vocês percebem que eu adoro imagem. Mas é essa imagem aí, onde tem só o apontamento do que pode e do que não pode. Mas olha o risco que isso traz. Olha o risco que isso traz para um processo que fala sobre singularidade, que fala sobre individualidade. Porque, vou trazer também à frente, trouxe na primeira aula, o luto fala sobre vínculo. E se eu tô falando sobre vínculo, eu tô falando sobre duas pessoas. Eu tô falando sobre uma troca, né? Pessoas, ou eu tô falando sobre o vínculo com alguma coisa, eu tô falando sobre um vínculo com um animal, eu tô falando sobre um vínculo com um trabalho, eu tô falando sobre o vínculo com o meu corpo. Enfim, eu tô falando dessa relação que existe. E como que eu posso, então, estabelecer regras para o luto se eu tô falando desse contexto? Mas a gente tá marcado numa sociedade que tem regras sociais. Regras sobre como se comportar, o que sentir, o que pensar, né? Assim, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que se espera que aconteça. Por exemplo, a gente tem aí marcado em momentos de rituais. Vou trazer esse exemplo para vocês. Em momento de rituais, a gente tem a ideia, né, de que tais pessoas no ritual, elas devem agir de tal forma. Se espera que haja de tal forma. Então, se eu vou para um enterro, se eu vou para um velório, se eu vou para uma cremação, enfim, sou de um pai e uma mãe que perde um filho, ou um filho que perde um pai ou perde uma mãe, eu vou esperando que essas pessoas mais próximas estejam emocionadas. Ou, se elas não estão emocionadas, a gente também já cria emocionadas no sentido de demonstrando e externalizando esse pesar e essa emoção através do choro, através da lamúria, né, através do silêncio. A gente já criou o significado de que essa pessoa está forte. Olha o risco que isso né? Porque o que é ser forte nesse contexto? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para o meu paciente, quando ele fala, mas eu preciso ser forte, claro. Eu tenho que estar forte. O que é ser forte? Vamos pensar aqui o que é ser forte nesse contexto, porque essas são reflexões fundamentais para a gente poder ir de encontro com essas regras sociais. Será que ser forte é realmente não chorar e não me conectar com as emoções que vêm no momento? Ou será que sim, sou eu acolher essas emoções, estar diante delas, que pode ser extremamente desconfortável, mas acolhendo, eu consegui ir também para a vida, eu consegui me reconstruir. Enfim, essa é uma construção que a gente precisa fazer com os nossos pacientes, sobre colocar em questionamento uma série de coisas que ele já vem estabelecido, porque às vezes ele pode vir da sociedade como um todo, às vezes ele vem de uma cultura familiar que impregna e que traz uma série de padrões, de certos e de errados, que não necessariamente é o que é para ele. E o processo do luto é isso, é a gente identificar o tempo inteiro o que é pessoal, o que é individual para aquele sujeito, para aquela pessoa que está na nossa frente, tá? A gente também está marcado por regras sociais, então espirituais, sobre o que acreditar, como acreditar, porque, né, inclusive com significados a partir disso. Por exemplo, quando enlutado chegar, mas é porque as pessoas me dizem que eu não posso, né, ficar assim, porque senão atrapalha a passagem, porque senão o espírito não vai descansar. Isso é uma construção de cada um. Isso é algo que cada um vai vivenciar, mas quando eu levo para um enlutado e quando eu reforço ao enlutado esse lugar, ele pode entrar em contradição e choque com o que ele está sentindo. E aí a gente precisa entender qual é o lugar dele, como que ele se sente diante dessa construção do tem que, dessas regras, o quanto que faz sentido ou não faz sentido para ele, certo? E aí, esse é um questionamento fundamental para você poder compreender sobre o luto não reconhecido. Eu acho fundamental eu falar que essa é uma aula que tem um módulo sobre essa aula no próprio curso Vazio da Ausência, né? É um módulo sobre o luto não reconhecido nos profissionais de saúde.
Então, eu esmiuço sobre os profissionais da saúde, somos nós mesmos, né, que estamos mergulhados nisso, e também trago coisas complementares. Tem um pouco do que eu já estou falando, mas tem coisas mais complementares, certo? E essa é uma pergunta que aparece lá no curso também. Será que é possível a gente ter regras para falar sobre vínculo? Eu gosto dessa imagem porque, assim, né? Será que a gente tem como bater o martelo de alguma coisa? Ah, tal vínculo tem que acontecer assim, tal regra tem que acontecer assim, tal relação tem que acontecer assim. Como é que a gente estabelece isso? Porque essa pergunta que a gente traz, então, para esse luto não reconhecido. Porque o luto não reconhecido é aquela experiência de um enlutado que não encontra lugar para poder ser vivenciada abertamente. E aí, por isso, ele não pode expressar e não é suportado socialmente falando para o seu processo. Ele encontra a regra sobre o que ele pode, pelo que ele pode, por quem ele pode, quem é que pode, como é que pode. O que? Sim, lutar. Quem é que pode sofrer? Por quem é que se pode, né? Por quem ou pelo que é que se pode sentir uma perda? O que é que pode provocar, né? E isso é um risco muito grande. Porque, mais uma vez, eu falo, falar de luto é falar sobre um processo individual. Eu preciso que vocês, se vocês não façam, não entram no curso, nessa próxima turma, eu preciso que vocês saiam com isso aqui muito, muito claro. Muito claro, porque você vai receber na sua prática um enlutado que pode chegar sentido, imobilizado por uma perda, por um vínculo que foi rompido, que você olha assim e fala, meu Deus, é mesmo que isso acontece? Sim, isso acontece. Se está acontecendo com esse enlutado, ele precisa encontrar em nós espaço de validação para aquilo que ele vem sentindo. Certo? Então, você precisa sair daqui com isso muito claro. Então, essas são 2 aulas que vai te levar, sim, noções, vai te trazer, sim, capacitações para que você possa encontrar um enlutado. No curso, claro que você vai ter algo muito mais aprofundado e que vai te trazer uma segurança muito maior para você se encontrar com o enlutado de forma a estar preparado para cuidar dele de uma forma mais efetiva, né? De uma forma adequada diante dele, tá? Mas vamos seguir aqui, então, nessas aulas que vocês vão encontrar muita coisa legal, tá? Deixa eu passar. E eu vou só para vocês verem aqui. Essa bibliografia, ela Gabriela Castellato é uma mestra muito maravilhosa. Eu fui aluna dela. Ela é incrível. Então, ela tem livros, ela tem uns 3 livros. Eu tô com 2, tenho comprado o atual, que eu já li algumas coisas, mas ela traz essa ideia pra gente que entre todos os tipos de luto não reconhecido, então eu trouxe aqui alguma ideia. Gente, olha essa imagem aqui, eu não consigo mais assim, olha essa imagem aqui do meio, essa mulher, né, assim, abaixada com esse vazio na barriga. Isso é o que a gente recebe de mulheres com perdas de gravidez. Entendam perda de gravidez como perdas neonatal, perdas, abortos espontâneos, né? Enfim, entendam todas as perdas que acontecem dentro da gravidez, tá? E essa aí, gente, é de um vazio tremendo. Olha só esse cachorrinho aqui. Olha só também o que está envolvido aqui nessas alianças, né? Então, entre todos os tipos de luto não reconhecido, o que fracassa, eu vou ler essa frase porque ela é maravilhosa, o que fracassa é a empatia, ou seja, a capacidade de compreender o significado e validar a experiência de outra pessoa. O que fracassa, que está muito conectado com a cultura em que a gente está inserido, o que fracassa é a minha habilidade de me distanciar do outro e validar que o outro é diferente de mim. E por isso, ele vai sim sentir, passar por perdas que não necessariamente eu vou passar, mas isso não significa que ele não esteja sentindo, que ele não esteja passando por um processo de dor. E é assim que a gente vai receber pessoas. É assim que a gente vai receber sujeitos na nossa clínica, na nossa prática, no hospital, em casas, em centros de quimioterapia, enfim. É assim que a gente vai chegar. Né? Vão ter pessoas que vão estar extremamente enlutadas depois de um luto, mulheres com câncer de mama que vão estar
e lutadas pela mastectomia que tiveram que fazer. Tirar toda uma mama, né? Pela perda de um cabelo que do lado de fora ela vai ouvir: ah, mas o cabelo cresce. Não, mas não é assim. Eu preciso olhar para qual a individualidade daquela pessoa. E no luto não reconhecido, então, falha essa habilidade e essa humanidade da sociedade de perceber que somos todos diferentes e por isso sentimos também diferente, tá? E aí tem um outro lugar também, aqui embaixo tá a bibliografia também, tá no livro da Gabriela, que é esse lugar. Isso aqui é novo, hein? Isso aqui não tá na aula do curso que vai ser atualizada, vocês vão receber as aulas todas atualizadas. Eu achei isso muito demais, porque cada vez que a gente vai montando uma aula, cada vez que eu vou montando uma aula, que eu vou pesquisando, que eu vou vendo, posso descobrir coisas novas e eu vou incluir e eu vou regravar, para sempre a gente estar atualizado e, vamos dizer, fresquinho, né, do que pode. Então, esse slide, por exemplo, eu fiquei muito apaixonada, porque traz algo novo com imagens que traduzem. Porque a ideia do luto é quando a gente pensa, né, de um luto não reconhecido, muitas vezes a gente pensa sobre o luto quando ele não é reconhecido pela sociedade, né? Então, não encontra na sociedade isso, e aí então esse enlutado ele tem que silenciar. Mas há um movimento também que vem do enlutado por ele mesmo, justamente por ele estar inserido nessa sociedade, justamente por ele também estar mergulhado nessas regras sociais, que é a ideia de quando esse luto é censurado internamente. Então, Kaufman, ele traz essa ideia do auto não reconhecimento do luto, né? Que é essa grande imagem aí, olha só, quando eu internamente me aprisiono porque eu tenho talvez um profundo senso de vergonha sobre determinado relacionamento, comportamento, sentimento, e isso, claro, em reflexo, em consequência de todas as regras sociais em que eu estou inserida, que me leva, então, a não me autorizar e não validar o que eu estou sentindo, e eu coloco na categoria de não, isso é besteira, então eu não preciso olhar para isso, eu não posso nem olhar sobre isso, porque isso é muito besteira e bola para frente. Só que qual é o lugar de bola de neve que isso pode acabar acontecendo, né? Porque eu não valido a minha dor, porque eu não reconheço a minha dor, porque eu não reconheço ela, e por isso, então, eu também silencio. Então, vamos dizer assim, é um conjunto de o indivíduo, ele está inserido numa sociedade que contém regras sociais. Essas regras sociais, então, fazem a sociedade, e isso traz, talvez, esse não reconhecimento em tantos os contextos, e aí a gente tem, então, esses lutos que eles não podem ser validados, eles não são validados socialmente, por isso eles não encontram suporte social, ao mesmo tempo em que esse enlutado também está dentro dessa sociedade, e ele mesmo, de antemão, já traz esse silêncio para ele. Ele já traz essa autocensura. E aí, quando ele é perguntado, como é que você tá? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Quando, na verdade, internamente, ele tá ali, aprisionado nele mesmo, sem se permitir e validar a sua dor. E aí, isso é lugar da gente, enquanto profissional, reconhecer como que esse sujeito que está na nossa frente lida e reconhece o seu luto. Como que ele valida e como ele autoriza o seu sentir diante daquele processo, que ele entende que é descabido. Como assim é descabido eu estar sentindo? É descabido uma ex-mulher, um ex-marido estar sentindo profundamente a perda do seu ex-companheiro depois de tantos anos. Como que é descabido? Essa pessoa faz parte, né? Essa pessoa que morre faz parte de quem esse enlutado é hoje. Então não é descabido. Tem toda uma relação aqui construída. E eu posso sim. E eu tô falando sobre vínculo, e vínculo é individual. Eu trouxe, por exemplo, né, um exemplo aí sobre o luto do homem. O luto do homem, que Doca traz uma ideia, né, de um luto mais instrumental, que é um luto mais prático, objetivo, onde eu vou, onde eu resolvo. Mas tanto são os homens que podem se encontrar através de um luto mais intuitivo,
intuitivo no subjetivo, no sentir, e sentem vergonha desse lugar porque tira ele dessa construção social de que o homem precisa ser forte, o homem precisa agir, o homem precisa dar conta de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, se é um marido, precisa dar conta da sua esposa, se é um pai, precisa dar conta dos seus filhos, né? Se é um amigo, precisa dar conta dos outros amigos ou amigas que estão ao redor. E aí ele mesmo sente vergonha do seu sentir, ficou redundante, mas ele experimenta a vergonha pelo seu sentir e inibe a manifestação da sua dor. Olha só que risco tremendo que isso é, né? Porque isso traz então para ele esse lugar aqui enjaulado, que não é necessariamente o lugar que pertence a ele. E aí, diante disso, eu tenho essa outra imagem que é o luto não reconhecido como a ausência do suporte social, e o auto não reconhecimento do luto é nem eu mesmo do acolhimento, ou seja, nem eu mesmo procuro uma ajuda ou procuro falar com alguém e aí eu mesma não acolho esse meu lugar de sofrimento, tá bom? Quais são, então, né, consequências do luto não reconhecido? Essa imagem, vocês percebem que eu adoro imagens. A construção dos meus slides é muito engraçada, porque, gente, eu fico pesquisando imagem. Essa aqui não, essa aqui ainda não tá boa. Não, essa aqui ainda não tá boa. Aí eu olho uma e fiz, é essa aí que vai entrar. E essa imagem fala sobre a consequência do luto não reconhecido. Fala sobre um lugar solitário em que o enlutado experimenta, né? E essa imagem me vem assim, sabe, como a minha ideia de ela tá olhando para cima, né? Essa pessoa tá olhando para cima. Então, é esse lugar completamente isolado, muito distante de qualquer que seja a possibilidade de encontrar alguém para que possa me ajudar a sair desse contexto. Então, experimenta, né? Um enlutado, ele vai experimentar o fracasso desse ambiente social. Ele tem um fracasso nessa aceitação e não suporte que são necessários ao enlutado. Nessa aula eu não trouxe, na primeira também não, mas existem fatores que colaboram ou não com o processo do luto. No curso eu tenho um módulo só sobre isso, que são os fatores que influenciam o processo do luto. E um dos fatores que a gente tem de maior fonte de proteção ao enlutado é a sua rede de apoio. Então, olha o risco de um luto não reconhecido, ele acabar se tornando um luto prolongado, um luto complicado, né? Porque eu tiro e eu perco a possibilidade de me encontrar com o que pode haver de mais poderoso ao enlutado, que é a sua rede de apoio. Seja porque eu não encontro dela, seja porque ela não reconhece o meu lugar de dor, seja porque eu mesmo tenho vergonha, como eu coloquei, e não vou até ela. Ou seja, eu restringo, eu fecho esse suporte que é necessário, né, e que é fundamental para esse processo. Porque esse suporte, essa aceitação, garantiriam para esse enlutado, trariam essa sensação de segurança, de poderem estar se sentindo pertencentes e conectados com um grupo. Reconhecidos num contexto, está aí um lugar de intervenção potente. Grupos terapêuticos, grupos de apoio, porque nesse grupo é construída uma rede de apoio, né? É construído, então, para esse enlutado, o compartilhamento com outras pessoas, o se encontrar com outras pessoas, de olhar assim, poxa, eu não estou sozinho. Essa é uma frase muito comum na prática profissional, outras pessoas sentem o que eu estou sentindo? Outras pessoas, elas também vivenciam dessa forma como eu estou vivenciando, e eu sempre coloco, olha só, a sua forma é sozinha, é só sua, mas outras pessoas, elas estão em situações semelhantes, elas também se sentem sozinhas, elas também se sentem isoladas, elas também não encontram esse lugar de suporte. Então, a experiência, ela acaba indo para esse lugar. Justamente por esse fracasso do ambiente social, esse enlutado vai experimentar sensações e sentimentos de solidão e de alienação, assim, sabe? Ele está afastado da sociedade. Ele está, como é que eu digo? Mas ele está excluído mesmo, né, de um lugar de apoio e de suporte, certo? Deixa eu voltar para cá.
E eu trouxe aqui, então, um luto específico. Eu espero que tenha ficado claro, né? Tô chegando aqui ao final da aula. E eu vou falar agora também sobre o curso, para vocês poderem conhecer o curso, para vocês saberem o que é que vocês vão encontrar no curso. Mas eu trouxe sobre separação amorosa, que inclusive foi pedido para mim no Instagram, que é onde que entra aí o lugar da separação amorosa. Eu gosto sempre de fazer um parêntese, que é assim: um luto não reconhecido numa separação amorosa, ela acontece de uma forma muito intensa, principalmente para aquele que escolhe separar. Aquele que escolhe separar, ele pode acabar encontrando um contexto à sua volta que fala assim: não, mas essa foi a sua escolha. Não, mas peraí, por que você está sofrendo se você escolheu sair desse casamento? Se você escolheu sair dessa relação, como que agora você está aqui sofrendo, ou você está aqui de alguma forma assim, reavaliando ou pensando, enfim, sabe? Mas o que é... E aí vem a falta da empatia, né? Assim, eu escolher essa pessoa, esse sujeito, escolher separar, não significa que ele passou por dor. Que ele não passou por dor, não significa que não foi sofrido até ele chegar a esse momento. Não significa que ele não gostaria de ter continuado, mas infelizmente ele não encontrou caminho para essa continuação. Porque a gente pode entender que há aqui o rompimento desse vínculo amoroso, né? Mas o que também está perdido aí? O que se perde? Toda perda, no curso eu também falo sobre isso, toda perda ela vem acompanhada de perdas secundárias. Quais são as perdas secundárias que a gente pode olhar e encontrar, por exemplo, numa separação amorosa? A gente tem a perda do convívio familiar, né? A gente tem a perda daquela estrutura ali dentro de casa, se tinha filhos ou se não tinha filhos, se tinha cachorro ou se não tinha cachorro. A gente tem toda essa perda aí de apoio. A gente tem essa perda de parceria na solução de problemas domésticos, né? De problemas rotineiros, de compartilhamento, de chegar em casa depois de um dia estressante, cansado, e poder chegar e falar: nossa, estou muito cansada, e aconteceu isso foi muito difícil. Isso é perdido também. Tem a perda também de amigos em comum. Tem a perda do próprio parceiro, do próprio namorado, do próprio amante. Também é perdido numa separação amorosa. Tem a perda, muitas vezes, do padrão financeiro, da própria casa, quando eu preciso sair de casa, ou até mesmo dentro da minha casa, quando eu preciso fazer alguns reajustes, ou eu não posso manter a casa porque saiu um e essa casa não consegue mais ser mantida. Tem a perda de todos os planejamentos, de todos os sonhos, de todos os compartilhamentos que houve até aqui. Então, olhem quanto... Tem aqui o vínculo. Deixa eu voltar só para mim, para vocês verem. Tem aqui o vínculo, tem aqui essa relação, né? E ao redor dessa relação, tem uma série de outras relações que foram construídas a partir dessa relação primária, né? Então, tem essa perda primária e tem todas as perdas secundárias ao redor dela. E esse é um lugar de sofrimento, porque a gente chega com um enlutado consciente dessa perda primária. Mas tantas são as vezes que é no processo que ele vai descobrindo todas essas perdas secundárias. E a cada vez que ele descobre uma perda secundária, é um novo sofrimento de se dar conta de que lugar é que esse vínculo ocupava. Que lugar é que essa pessoa ou essa coisa, essa relação ocupava. Então eu vou precisando me readaptar a cada nova descoberta, né, que eu vou ter a partir dessa perda. Compreendem? Faz sentido aí para vocês? Nossa, gente, não sei se apareceu aí, mas parece 300 milhões de motos passando aqui por perto, com todos os barulhos. Vou esperar ela passar um pouquinho, não faz mal, isso faz parte. Né? Se tem uma coisa que eu não me estresso é quando essas coisas acontecem, ainda bem, né? É vida real. Então é isso. A separação amorosa tem esse lugar. E aí, entendam que, olha só, isso aqui é um pensamento que é para aqui, para o luto não reconhecido, para a separação amorosa, mas que faz para vocês levarem para a prática, tá? Porque isso está falando sobre luto. Eu tenho uma perda primária. Então, eu chamo eu tenho uma perda social,
né? Que é assim, eu perdi um marido, eu perdi uma esposa, eu perdi um filho, eu perdi um pai, eu perdi uma mãe, eu perdi um amigo, enfim, eu tenho essa perda aqui social, essa perda primária. Mas, à medida que o tempo vai passando, eu vou percebendo quais perdas secundárias estão ao redor. E essas perdas secundárias me colocam em constante contato com essa perda primária. E isso me leva a uma adaptação a todas essas perdas secundárias, porque tantas são as vezes em que eu preciso me refazer e me reconstruir a partir dessas perdas. Por exemplo, se eu tinha um mantenedor financeiro, eu preciso achar, né, onde que esse marido ou essa esposa vão se sustentar agora, depois de perder isso. Se eu tinha alguém que pegava os meus filhos na escola, eu vou precisar ver como que eu vou fazer isso agora, que é uma outra perda. Se eu tinha alguém com quem eu conseguia desabafar, com quem eu conseguia trocar, com quem eu conseguia encontrar, né, diante de um turbilhão, um lugar de paz, eu vou precisar encontrar que lugar de paz vai ser esse, porque ele me desopilava. Enfim, esse é o pensamento. Fica claro para vocês? Por favor, se fica claro, vão falar comigo se essa ideia faz sentido, porque para mim ela fez todo sentido. Deixa eu ver. Então, agora, essa é a ideia, né, do luto não reconhecido, né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, o luto não reconhecido fala sobre um luto que ele não encontra lugar de suporte social, mas não apenas de suporte social, ele também, por estar inserido numa sociedade com regras, ele não encontra um lugar de autorreconhecimento. E isso leva a esse lugar da solidão, da alienação, né, para a vivência desse processo. E agora vamos, então, falar especificamente, vou convidar vocês, né, para falar. Falei aqui um pouquinho do curso, que vocês encontram algumas coisas que eu fui falando, mas eu vou falar agora especificamente dele, tá? Que é o curso, o meu curso Vazio da Ausência, o luto da teoria prática. Esse é um curso, gente, que ele é um curso que traz uma série de especificidades. Então, você encontra nele, né, um caminho, e eu construí todo um percurso considerando a cultura, considerando onde que a gente está inserido, considerando essa relação com a morte, né, que vem acontecendo, que acontece aí ao longo de tantos anos, de tantos séculos, para a gente poder compreender que lugar é que esse paciente chega. Então, eu vou trazendo para vocês de uma forma muito encadeada, completa, um percurso para vocês compreenderem o fenômeno, né, essa experiência que é tão complexa e que envolve tantas coisas. Por isso que não dá para reduzir o luto a tá triste, não tá triste. Não. Tem todo um lugar de influências, fatores que influenciam, tem todo um lugar de dimensões de impacto do luto, né, que auxiliam, que vão colaborar para essa construção de significado, tá? Então, você vai encontrar nesse curso a história da morte no Ocidente, como eu falei. Eu faço todo um percurso para você poder entender que lugar é que a gente está hoje nessa relação com a morte. Eu falei disso aqui um pouco, né, na primeira aula e um pouco pincelado nessa, mas aqui é uma forma mais aprofundada porque eu venho desde séculos lá atrás falando sobre dessa relação com a morte para você entender esse percurso, tá bom? Trago, então, um módulo específico sobre teoria do apego. Não sei se todos conhecem essa teoria, essa é uma teoria que me embasa, e foi uma, inclusive, das coisas que me levou para o luto. Porque quando eu vi todo o corpo, todo isso aqui, assim, o conteúdo programático, e eu vi teoria do apego, eu fiz, isso aqui tem tudo a ver comigo. Porque eu já fazia parte, eu já estudava a teoria do apego através da sistêmica, e isso é base da minha clínica, é base da minha prática profissional, e a teoria do luto tem todo a ver com a teoria do apego. Então, eu entendo que compreender o luto, você também é bom compreender, é importante você compreender o apego, porque o apego fala sobre a formação dos vínculos. E aqui no luto eu vou te falar sobre o rompimento desses vínculos. Depois eu venho, então, falar exatamente sobre o rompimento dos vínculos, sobre perdas e sobre luto, falar sobre o mundo presumido, que eu falei também até na nossa primeira aula, mas aqui você vai encontrar algo mais aprofundado. Olha as perdas secundárias aqui aparecendo, as dimensões de impacto, então, que você vai ter a partir de uma perda, de um rompimento, né? Um rompimento sobre essa questão do mundo presumido. Vou trazer também sobre rituais, esse é um lugar muito importante, né? Principalmente agora depois do Covid, né? Depois do Covid é fundamental porque fala sobre
tantos enlutados que chegam sem ter conseguido passar por alguns processos de ritual, e isso vai impactar, pode impactar, então, na forma como ele está vivenciando esse processo, tá? Falo, então, sobre os fatores que influenciam o luto, são os fatores de risco, são os fatores de proteção, são os determinantes para o luto, né? E que isso aqui é um caminho para a gente poder fazer a nossa anamnese, para a gente poder fazer essa avaliação, um psicodiagnóstico para o luto, para compreender como que esse enlutado está aqui nesse processo, nesse percurso, certo? Ouviram? De novo a moto? Olha só, que maravilha. Devem estar fazendo uma corrida aqui perto da minha casa. Mas eu vou então para o próximo módulo. Sobre especificamente aí fases, mas desmistificando fases, certo? E nem trago as fases clássicas, mas eu trago fases de Bowlby, Bowlby é o pai da teoria do apego. Trago sobre as tarefas do luto, que é um conceito que eu acho maravilhoso, porque traz traz um protagonismo ao enlutado. O modelo dual, o processo do modelo dual, que é um processo que embasa, né, muito atual sobre como que a gente pode avaliar esse luto que está à nossa frente, esse processo está à nossa frente. Também a transição, o luto enquanto transição psicossocial, e isso fala sobre, inclusive, o tempo do luto. Será que existe? Será que não existe? Né, isso também está aqui nesse módulo. Faço como uma boa sistêmica que sou, não posso deixar de lado a morte na família, então isso faz parte do curso para você poder entender qual é o impacto, então, nessa família, como que cada um vai sentir, quais são os fatores de adaptação que essa família vai sofrer de influência para o seu processo. Tem um módulo específico sobre o luto na Covid, né, que tanto são os enlutados que chegam pra gente pela Covid e que tem aí especificidades, né, desse luto, tem aí impactos complicadores que lá atrás houve, mas o quanto que enlutados por perdas anteriores, eles ainda estão sentindo suas repercussões hoje, e isso é muito importante saber, né? Por fim, eu trago, então, no profissional da saúde, que somos nós, então esse olhar para um luto não reconhecido. Tem um pouco do que eu falei hoje, e até mesmo, né, hoje tem algumas coisas a mais, mas tem também outras coisas aqui a mais. Então essas duas aulas são complementares. Esse módulo aqui de profissionais da saúde e a aula de hoje, elas são complementares, certo? Também, para além disso, vocês têm 3 bônus, que são 3 encontros para a gente discutir caso, e aí eu marquei com 1 mês depois, para dar tempo de vocês estudarem, dar tempo de vocês assistirem às aulas, de vocês estarem em dia com essas aulas, né, para trazer sobre dúvidas, e não só sobre dúvidas, mas a gente poder discutir os casos, né, trazer mesmo os casos, para a gente poder pensar sobre esse processo, sobre esses significados. Então, é como uma supervisão mesmo, que vocês vão poder ter 3 supervisões, uma em novembro, dezembro e em janeiro. Aí vocês têm tempo suficiente para poder estar em dia com o curso, para a gente poder discutir, certo? Tem um módulo sobre o autocuidado do profissional da saúde, é um módulo que eu levo para mim e que eu aplico bastante, então, sobre como que a gente cuida numa crise, como que a gente precisa também de habilidade de cuidado, e não só sobre habilidade de cuidado ao outro, mas também as nossas possibilidades de autocuidado. E por fim, esse é um bônus novo para vocês, que é justamente sobre o paciente enlutado. É um módulo que eu pensei com muito carinho sobre quem é esse sujeito que chega até a gente. Quem é esse ser, esse indivíduo que vem mergulhado, às vezes, em vulnerabilidade, fragilidade. Eu não vou dar muito mais spoiler, mas é isso. Como que a gente pode receber, então, esse paciente? Quais são as habilidades que eu preciso ter para receber esse enlutado? E, inclusive, trago também um roteiro de investigação, né? Um roteiro que pode ser balizador para você, sabe? Entrevista semi-estruturada, eu trago uma ideia que foi a ideia inicial a mim, né? Mas que eu vou adaptando, a depender de como que é essa pessoa, eu vou adaptando também a partir da minha prática, né? Eu tenho aí já 11 anos nessa prática, então entendendo onde é que eu posso modular, onde é que não dá para modular, enfim.
mas tem esse módulo que é específico para você que trabalha com enlutados, que se depara com enlutados na sua prática, certo? São 3 super bônus pensados com muito carinho para vocês. E quais são as facilidades, então, para vocês? Essas facilidades são muito boas, porque fala sobre a possibilidade de você encontrar um contexto para você encontrar segurança, estar mais preparado, né, de uma forma mais fácil, facilitada. Aí eu tive que viajar, eu tive que fazer um bando de coisa para poder correr atrás dessa lacuna aí que a gente tem. E aqui você tem, então, a facilidade de ser um curso 100% online, né, você poder acessar onde você estiver, a partir da plataforma, pela sua comunidade, enfim, você que vai fazer a sua forma de assistir, a partir de como é mais funcional para você. E vai estar disponível o curso para você por 1 ano. Você vai sim ter o certificado. Você vai ter acesso durante esse ano todo às atualizações do curso. Então, por exemplo, vocês vão receber o curso novinho em folha. Novinho em folha porque eu vou mudar, vou refazer, vou regravar tudo. E isso vocês vão recebendo assim, vocês se inscrevem, depois de a gente fechar a turma, vocês recebem depois de 1 semana a primeira, e aí vocês vão recebendo 1 por semana, que olha só, não vai ter nem correria para vocês se adaptando aí, para poder assistir de uma forma tranquila, leve, sabe, assim, massa. E principalmente também você vai ter contato direto comigo, como vocês já têm, mas vocês vão poder tirar dúvidas comigo. A gente tem esse canal de comunicação aberta para que vocês possam, então, esclarecer tudo. Porque pra gente, o que mais importante para mim é, a partir dessas turmas, qual é o meu maior objetivo? É que a gente possa construir uma rede de cuidado que seja efetiva, adequada, que a gente possa, então, construir essa rede de espaço, eu sempre falo isso, né? Construir uma rede de espaço ao enlutado, porque é isso que ele precisa. E o que é esse espaço para o enlutado? É ofertar para ele, a partir da necessidade dele, permitir que ele seja só o luto dele. É permitir que ele vivencie o luto dele da forma que for necessária e possível para ele. Certo? Então, essa é a ideia. Tá aqui, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, e como eu coloquei aqui, eu espero vocês na próxima turma, que tá muito legal, certo? Para que vocês possam estar comigo. A gente já vai abrir as inscrições amanhã, as inscrições vão até domingo ou até segunda, mas isso vai vir confirmado tudo para vocês por e-mail, para que a gente possa ter. Sim, tem uma facilidade também muito boa, que é a facilidade de como você compra pela plataforma, você pode dividir em 12 vezes, então fica super tranquilo para que você possa encontrar segurança sem se angustiar com como é que eu vou pagar tudo isso, muito pelo contrário, certo? Mas esse é o foco. Você encontrar, estar preparado, encontrar segurança, estar capacitado para poder estar diante dos enlutados que chegam à sua frente, tá bom? Então, um beijo, até o curso, e a gente vai trocando e a gente vai construindo, mas eu espero vocês nessa nova turma. Um beijo!